O texto que estamos estudando nesta semana, Apocalipse 13, fala sobre o ponto culminante do processo de perseguição aos filhos de Deus, desferido por Satanás. Culmina com a marca da besta. Satanás sabe que está derrotado, desde a morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Entretanto, trabalha com o maior empenho para levar o maior número possível de seres humanos. Seus métodos são principalmente a sedução e o engano. E quando isso não funciona, ele usa a perseguição e a força. Veja aqui um texto da nossa lição. Ele está por trás do decreto que condena à morte os que se recusam a adorar a besta ou receber a sua marca. A perseguição religiosa não é novidade. Ela existe desde que Caim matou Abel por obedecer a Deus. Jesus disse que isso aconteceria até mesmo entre os crentes. Portanto, irmãos, perseguições religiosas permeiam a história da humanidade. Os profetas foram perseguidos, os apóstolos foram perseguidos. Os cristãos fiéis na igreja cristã primitiva foram também perseguidos, assim como os cristãos da Idade Média. Isso também vai se repetir no final dos tempos, com os cristãos dos últimos tempos. E veja, irmãos, nós somos os cristãos dos últimos tempos. Veja a perseguição aos crentes, a perseguição aos fiéis a Deus no Novo Testamento, na Igreja Cristã Apostólica. A perseguição que se deu pelos judeus e também pelo Império Romano. João 16, 2. Vocês serão expulsos das sinagogas, serão mortos em nome de Deus. É impressionante esse texto, irmãos, que ele diz assim: quando vos matarem, pensam estar fazendo a vontade de Deus. Tal o engano, tal o equívoco que Satanás vai levar a fazer. Mateus 10, 22, vocês vão ser odiados por todos. Segundo Timóteo 3,12, os seguidores de Jesus padecerão perseguição. 1 Pedro 4,12 diz assim: não estranhar a ardente prova vindoura, como se isso fosse coisa estranha. Essas recomendações acerca da igreja cristã primitiva, acerca da perseguição na igreja cristã primitiva, se aplicam para os cristãos ao longo da história. E se aplicarão para os cristãos no fim da história desse mundo, aqueles que vivem no tempo do fim. A marca da besta será o elo final desta cadeia de perseguição. Apocalipse 13, 15 e 17 diz o que acontecerá nesse tempo. Vai haver sanção e exclusão econômica, não poder comprar ou vender. Aqueles que não tiverem a marca da besta serão excluídos do mercado. Não poderão comprar ou vender. Posicionamento final extremo com relação àqueles que não recebem a marca da besta serão mortos. Aqueles que não tiverem o sinal ou a marca da besta, a marca na testa ou a marca na mão, como diz o texto. O que é a marca na testa? A marca na testa é o assentimento, a concordância intelectual das doutrinas da besta. A devoção, a adoração, a lealdade. Uma posição intelectual. Uma posição de entrega do caráter à adoração da besta. E o que é o sinal na mão? O sinal na mão é um sinal por conveniência. É um modo de vida conforme a vontade da besta. É uma concordância que poderíamos chamar uma concordância operacional. Todos estão fazendo, então também vamos fazer. Entretanto, irmãos, nesse contexto, haverá um grande número de fiéis que irão perseverar na fidelidade a Deus. Quero ler outro texto da nossa lição. A fim de preparar os professos cristãos para receber a marca da besta quando o teste final chegar, o diabo encoraja-os a fazer concessões. Quando parece que o mundo inteiro segue a besta, conforme Apocalipse 13:3, de repente a cena muda e a câmara profética se concentra nos fiéis. Apocalipse 14:12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus.
Os fiéis vivem em obediência piedosa. Pela graça ficam firmes quando tudo ao redor está tremendo. Entretanto, o mundo segue a besta. Enquanto o mundo segue a besta, eles seguem o Cordeiro para onde quer que vá, conforme Apocalipse 14:4. Pelo poder de Cristo, triunfam sobre os poderes do inferno dispostos contra ele. Seguir ao Senhor Jesus onde quer que vá. Como que podemos fazer isso, irmãos? Como podemos fazer isso num momento de perseguição? Nós não estamos vivendo em momento de perseguição, absolutamente. Nós vivemos num país democrático, onde há liberdade religiosa. Mas quando chegar esse momento, irmãos, um momento de perseguição religiosa, nós vamos seguir a Jesus do mesmo jeito que seguimos hoje? Com que empenho, com que intensidade nós temos seguido ao Senhor Jesus? A intensidade que seguimos a Jesus, a intensidade com que seguimos a Jesus hoje, vai permitir que nós sigamos ao Senhor Jesus nos momentos de perseguição. O poder do Senhor Jesus para que nós possamos segui-los. Somente pelo poder. Não pela nossa força, mas pelo poder, pela fé no Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos dê um preparo necessário, um preparo indispensável para quando chegar a perseguição, se nós estivermos vivos no período da perseguição final, a gente possa ficar firme e leal ao Senhor Jesus.